Olá, meu nome é Raquel Rigg, sou nutricionista, coordenadora do Fórum Nacional de Alergia ao Leite de Vaca, mãe de uma criança com alergia ao leite de vaca. Te convido hoje a ver o que a nossa querida Carla Maia, culinarista, mãe de uma criança com alergia, pioneira na culinária inclusiva, tem a nos dizer e a nos ensinar sobre a culinária inclusiva. Oi, pessoal! Antes de tudo, eu quero agradecer de forma muito carinhosa a nutricionista Raquel Rigg por proporcionar o Fórum Nacional Semana da Criança Alérgica ao Leite. Um evento de extrema relevância na vida de tantas pessoas que, assim como eu, enfrenta diariamente o diagnóstico de alergia às proteínas do leite de vaca. Muito obrigada, Raquel, pela confiança, parceria e parabéns pelo incrível trabalho. Se você está me vendo aqui pela primeira vez, muito prazer, eu fico muito feliz em bater esse papo com você. Meu nome é Carla Maia, eu sou consultora em inclusão alimentar, sou cozinheira profissional, pós-graduada em responsabilidade social pela PUC Minas, sou mãe de uma criança com alergias alimentares múltiplas e fundadora da primeira plataforma de cursos online voltada exclusivamente para as pessoas que possuem necessidades alimentares especiais, a Escola de Cozinha Inclusiva, que hoje conta com milhares de alunas e alunos. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês e nesse encontro nós vamos falar sobre as possibilidades de substituições dos leites de origem animal na cozinha inclusiva, na culinária inclusiva. Após o diagnóstico de alergia alimentar, deve ser iniciado o seu tratamento. E o único tratamento comprovadamente eficaz é a dieta isenta das proteínas do alimento ou dos alimentos que causam a alergia. De acordo com o Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar, o único tratamento preconizado até o momento para as alergias alimentares é a restrição absoluta na dieta do paciente do alimento responsável pela resposta anormal do organismo. A partir do diagnóstico, nos deparamos com um turbilhão de informações e começamos a tomar consciência de que certos hábitos antigos deverão ser abandonados e que muitos cuidados deverão ser incorporados à nossa rotina, já que somente com a realização adequada da dieta isenta de alimentos alergênicos, o sistema de defesa do alérgico não irá produzir as células e anticorpos responsáveis pela reação, o que acarretará a remissão dos sintomas e o possível desenvolvimento futuro da tolerância ao alimento. Mas implementar essas mudanças para a maioria de nós poderá ser uma tarefa difícil, e realmente é. Muitas vezes, porque já estávamos acostumados a consumir diariamente inúmeros produtos que continham alimentos alergênicos em suas composições e que estavam presentes de modo constante em nossa culinária, como, por exemplo, o leite de vaca, demais leites de origem animal e os seus derivados. Ao nos depararmos com a necessidade de substituição dos leites de origem animal nas produções culinárias, podemos, em um primeiro momento, ter muitas dificuldades, mas com informações adequadas é possível produzir uma variedade incrível de opções de substituições dos leites de origem animal. E eu uso aqui o termo leite de origem animal, já que esse evento é direcionado às pessoas que possuem necessidades alimentares especiais. E no caso das pessoas que se submetem à dieta isenta de proteínas do leite de vaca, os alérgicos ao leite devem ser excluídos, além do próprio leite de vaca e os seus derivados, também leites e derivados de outros mamíferos, como cabra, ovelha e búfala, pois suas proteínas são muito semelhantes às proteínas do leite de vaca, e a chance de provocarem reações é muito alta, chegando a 90%. Todos os leites de origem animal e os seus derivados devem ser excluídos da dieta de uma pessoa com alergia às proteínas do leite de vaca. Cabe também um esclarecimento que eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem, mas é importante reforçar. Intolerância à lactose e alergia às proteínas do leite de vaca são condições bem diferentes. A lactose é o açúcar do leite, é um carboidrato. A lactose
é digerida pela enzima lactase no intestino. E as pessoas que apresentam intolerância à lactose têm uma redução na produção da enzima lactase, ocasionando a má absorção da lactose e, em decorrência disso, vários sintomas gastrointestinais. No leite, existem várias proteínas e a alergia às proteínas do leite de vaca é uma reação do sistema imunológico a essas proteínas. No caso de alergia às proteínas do leite, que desencadeiam todos os sintomas que podem ser respiratórios, gastrointestinais, sintomas na pele e alguns podem ser fatais. Na intolerância à lactose, é preciso observar a tolerância individual, não sendo obrigatória a exclusão total do leite e os seus derivados da dieta do indivíduo. Por outro lado, para o tratamento da alergia à proteína do leite de vaca, todos os alimentos que contêm leite e seus derivados devem ser totalmente excluídos da dieta. E o que a gente conclui disso tudo? A gente conclui que muitos produtos rotulados como zero lactose não são direcionados às pessoas que possuem alergia às proteínas do leite de vaca, mas sim aos intolerantes à lactose. Ali contém leite e por isso a gente deve ficar super atento aos rótulos dos produtos e verificar se ali contém leite na relação de ingredientes e o aviso para alérgicos. Em caso de qualquer dúvida, a recomendação é entrar em contato telefônico com o saque das empresas. Feito esses esclarecimentos, é importante fazer 2 avisos. É fundamental e imprescindível o acompanhamento de médico e nutricionista na realização de qualquer dieta, pois são os profissionais mais capacitados para realizar o acompanhamento de forma adequada. Nenhum alimento possui composições nutricionais idênticas, ou seja, nenhum alimento é 100% substituível um pelo outro. Mas são trocas válidas e somente os profissionais poderão avaliar quais alimentos deverão ser consumidos de acordo com cada caso. E o segundo aviso: é necessária a supervisão de médico e nutricionista sempre que se pretenda incluir um alimento novo na dieta de uma pessoa que possui uma condição alimentar especial. Isso deve acontecer com todo alimento novo, inclusive com o alimento que será utilizado para substituir o leite. Esse alimento deverá ser testado previamente sobre a orientação do profissional que acompanha o adulto, o adolescente e a criança que possui necessidade alimentar especial, para somente depois, sob o aval do profissional, ser incluído na dieta. A primeira opção de substituição dos leites de origem animal se torna super possível com a utilização dos leites vegetais. Os extratos vegetais podem ser produzidos utilizando cereais como arroz, alpiste ou painço e tubérculos como inhame. Podemos ainda produzir leites vegetais utilizando oleaginosas, como as sementes de linhaça, as amêndoas, as castanhas de caju, as nozes, as castanhas do Pará e o coco, por exemplo. É cada vez mais comum encontrar diferentes tipos de leites vegetais industrializados. Os preços desses produtos variam muito, chegando a valores exorbitantes. Para fugir dos industrializados e ainda economizar de forma consciente, a melhor opção é sempre fazer nossos próprios extratos vegetais, os leites vegetais caseiros. De forma geral, as técnicas são bem simples e você poderá conservar os extratos vegetais na geladeira por até 3 dias ou no freezer por até 1 mês, o que facilita muito o nosso dia a dia. Os extratos vegetais podem ser utilizados como ingredientes em nossa cozinha, substituindo o leite de vaca e demais leites de origem animal, em produções super saborosas. Antes de falar sobre alguns tipos de extratos vegetais, é importante esclarecer uma dúvida muito comum envolvendo o consumo de leite vegetal e fórmulas especializadas, como a gente pode perceber
na seguinte pergunta: as fórmulas especializadas para lactentes com alergia às proteínas do leite de vaca podem ser substituídas por leite vegetal caseiro? A resposta é não. Os leites vegetais caseiros não são indicados como substitutos das fórmulas especializadas. Segundo o Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar, que é um documento conjunto elaborado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, a base do tratamento da alergia alimentar é essencialmente nutricional e está apoiada sob dois grandes pilares. O primeiro pilar é a exclusão dos alérgenos alimentares responsáveis, e o segundo pilar é a utilização de fórmulas ou dietas hipoalergênicas em lactentes. De acordo com esse importante documento, o objetivo global do tratamento nutricional é evitar o desencadeamento dos sintomas, a progressão da doença e a piora das manifestações alérgicas, como também proporcionar à criança crescimento e desenvolvimento adequado. É muito importante que essa dúvida seja esclarecida. Não é recomendado substituir as fórmulas especializadas por leites vegetais caseiros, pois essas bebidas não são suplementadas com os nutrientes que a criança precisa nessa fase, acarretando sérias deficiências nutricionais, além de prejudicar seu crescimento e desenvolvimento. O médico e o nutricionista que acompanham a criança, e somente eles, são os profissionais capacitados para avaliar qual tipo de fórmula deve ser utilizada e por quanto tempo a fórmula deve ser mantida. Agora vamos lá. Para a produção dos extratos vegetais, uma forma muito simples de produzi-los é utilizar um liquidificador, um coador, que eu utilizo o Chinois, que é um coador muito utilizado na indústria para coar óleos vegetais, e um tecido descartável. O ideal é conservar os leites vegetais em garrafinhas de vidro devidamente higienizadas na geladeira por até 3 dias ou no freezer por até 1 mês. Ao congelar os leites vegetais, utilizando essas garrafinhas de vidro, não enche até a boca da garrafa, pois com o congelamento o líquido expande, aumenta de volume e a garrafinha quebra. O ideal é encher somente até a metade da garrafa de vidro e congelar. Uma dúvida pode surgir aqui. Vocês podem se perguntar, mas eu posso congelar somente por 1 mês? O congelamento dos extratos vegetais é o método mais eficiente para conservar os leites vegetais durante um maior período de tempo. A temperatura de um freezer doméstico, ela deve ser definida de forma adequada, porque somente a temperatura correta pode garantir a preservação absoluta dos extratos, sem alteração do sabor, cor e textura. Após o descongelamento, sempre agite a garrafinha antes de utilizar o leite, e assim vocês poderão reativar a textura anterior ao congelamento. A dica que eu dou aqui é a seguinte: para prolongar o tempo de congelamento dos extratos vegetais por até 3 meses, vocês deverão ficar de olho na relação entre a temperatura do seu freezer e o tempo máximo de armazenamento. E como vocês vão fazer isso? Vocês vão conferir no manual do fabricante do seu equipamento, do seu freezer, como regular a temperatura do seu equipamento e a relação entre a temperatura do freezer e o tempo máximo de armazenamento. Sendo mais clara, vamos lá. A temperatura regulada de 0 graus Celsius a menos 5 graus Celsius vai proporcionar um tempo máximo de armazenamento de 10 dias. A temperatura regulada de menos 5 graus Celsius e menos 10 graus Celsius vai proporcionar um tempo máximo de armazenamento de 20 dias. A temperatura de um freezer estabelecida entre menos 10 graus Celsius e menos 18 graus Celsius vai proporcionar um tempo máximo de armazenamento de 30 dias.
E a temperatura estabelecida em um equipamento em um freezer inferior a menos 18 graus Celsius vai proporcionar um tempo máximo de armazenamento de 90 dias. Confira o manual do fabricante, do seu freezer, do seu equipamento, como regular a temperatura, tá bom? E o que fazer com os resíduos dos extratos vegetais? Há uma infinidade de maneiras de reutilização desses resíduos. Mas aqui é muito importante vocês saberem que o único resíduo que não pode ser reaproveitado é o resíduo do leite de alpiste. Ele deve ser reutilizado somente como adubo ou descartado e nunca consumido. Agora eu vou compartilhar com vocês 3 receitas de leites vegetais caseiros. Dentre as receitas que eu compartilhei com vocês, são os leites vegetais que eu considero com desempenho mais interessante nas produções culinárias e o que eu mais gosto de utilizar. Primeiro, o leite de inhame. O leite de inhame, ele é super acessível, fácil de ser produzido e tem um ótimo desempenho nas receitas. Algumas pessoas possuem alergia ao inhame. Na verdade, qualquer alimento pode causar alergia alimentar. E é importante estar atento a isso. Suspender o consumo do alimento e consultar o médico e nutricionista em qualquer sinal de alergia alimentar. Para fazer o leite de inhame, lave e descasque os inhames. Corte os inhames em pedaços e deixe-os de molho em água suficiente para cobri-los por 8 horas, adicionando 1 colher de limão ou vinagre. Após esse período, você vai descartar a água na qual os inhames ficaram de molho para eliminar os antinutrientes. Lave bem os inhames em água corrente. Bata no liquidificador 2 xícaras de chá de inhame cru ou levemente cozido por apenas 3 minutos, cortados em cubos no tamanho médio, com 500 ml de água fervente, até formar uma mistura lisa. Coe o leite e acondicione em recipientes com tampa. Aqui pode surgir uma pergunta: por que é importante deixar o inhame de molho? O inhame possui oxalatos, que é derivado do ácido oxálico e está presente naturalmente em inúmeros alimentos. Os oxalatos se associam a minerais como ferro, cálcio, zinco, fósforo e diminuem a absorção destes nutrientes no organismo. Para que você possa consumir o inhame sem prejuízos na absorção dos nutrientes, é importante deixá-los de molho, cozinhar e sempre descartar a água do cozimento. O leite de amêndoas é outra ótima opção. Para produzir o leite de amêndoas, você deve deixar de molho 1 xícara de chá de amêndoas cruas, sem cascas, que é aquela pelezinha marrom, em água suficiente para cobri-las por 12 horas. Após esse período, você vai descartar a água na qual as amêndoas ficaram de molho. Lave as amêndoas em água corrente. Bata no liquidificador as amêndoas com 3 xícaras de chá de água filtrada ou mineral. Coe o leite, acondicione em recipientes com tampa e conserve por até 3 dias na geladeira ou 1 mês no freezer. Aqui, vocês podem ter dúvida em relação a como remover as cascas das amêndoas. Para retirar as cascas, que são as peles das amêndoas, basta colocá-las em água fervente por aproximadamente 3 minutos. Em seguida, despeje as amêndoas em um escorredor, numa peneira, e retire a casca individualmente, apertando o centro da amêndoa, que sairá facilmente. Uma terceira opção de extrato vegetal é o leite de coco caseiro. Eu gosto muito de utilizar o leite de coco. Ele é super saboroso, ele possui gordura necessária para ser utilizado nas produções culinárias, pois ele agrega untuosidade e proporciona textura muito interessante a receitas de bolos, pães, doces, salgados, coberturas, enfim, uma infinidade de opções. E realmente é um leite, um extrato muito interessante de ser utilizado. Para fazer o leite de coco,
Bata no liquidificador 1 xícara da polpa de coco, que é o coco maduro, o coco marrom, com 3 xícaras de água fervente, até formar uma mistura lisa. Coe o leite, acondicione em recipiente com tampa. Nesse momento, mas aqui é importante ter muito cuidado ao manusear o liquidificador usando alimentos quentes, principalmente durante o processo de elaboração de alguns extratos vegetais, como o leite de coco caseiro. Ao bater alimentos quentes, o vapor poderá se acumular no copo do liquidificador, do aparelho, e forçar a tampa violentamente para fora e espirrar alimento por toda a cozinha. Para evitar que isso aconteça, você deve adicionar o líquido, a água fervente, aos poucos. Coloque a polpa do coco no liquidificador, adicione somente 1 concha de água fervente, bata, somente depois adicione o restante do líquido, da água, tá bom? Tenha muito cuidado ao manusear o liquidificador. Todas essas opções podem ser utilizadas em receitas de bebidas, sucos, smoothies, panquecas, biscoitos, bolos, pães, cupcakes, salgados, coberturas, docinhos, cremes, enfim, uma infinidade de opções. Além dos extratos vegetais, vocês poderão utilizar os sucos naturais de frutas, ou até mesmo a água, para substituir os leites de origem animal na cozinha. Consulte as opções de extratos vegetais que eu compartilhei com vocês. Consulte o médico antes de introduzir qualquer tipo de extrato vegetal na dieta de uma pessoa que possui necessidade alimentar especial. E teste, façam testes, o máximo de testes possíveis em suas cozinhas. Foi um grande prazer compartilhar com você todo o conteúdo dessa palestra e eu espero que tenha contribuído de alguma forma em sua vida. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Seguimos juntas nessa jornada. Eu te desejo uma vida com muito amor e acolhimento. Contem comigo. Um abraço carinhoso. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.